Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar alguns instantes. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje é um dia especial para a gente fazer memória da nossa fé, da nossa caminhada como igreja. Quem é a igreja? Olha aí quem está do seu lado. E nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Por isso que hoje a igreja destaca São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja. Deus quis precisar de nós para mostrar que com Ele a gente pode fazer muita coisa. A gente pode fazer até o impossível quando a gente tem fé. Porque a fé remove as montanhas, não é o que diz a palavra? Então, Pedro, um homem assim, de um coração muito grande, um pescador simples, mas quando Deus chama, ele transforma a gente. Ele fez com que Pedro, apesar das suas limitações, conseguisse congregar a igreja. Ele cuidou da tradição lá em Jerusalém. E ele era um homem assim de um temperamento forte. Vamos fazer, ele lutava para fazer, mas também negou o Senhor. Teve suas dificuldades, mas soube pedir perdão, soube renovar a aliança com o Senhor. São Paulo, um homem de uma formação elevada, era fariseu, daqueles que perseguiram muito Jesus, daqueles que apontaram o dedo. Paulo perseguiu tanto, invadia as casas, pegava os cristãos e matou também muitos cristãos. Mas aí, Deus chamou Paulo para a missão. No caminho de Damasco, Deus chamou Paulo e ele se converteu, para mostrar que para Deus nada é impossível. Do perseguidor, ele virou o grande missionário. Então ele pensava assim: eu tenho que ir ao encontro dos pagãos, eu tenho que levar a nossa fé para outros lugares. E assim ele o fez. E ele foi para Jerusalém para conhecer Pedro e dizer: olha, o senhor vai ficar aqui em Jerusalém e eu vou levar a igreja a todas as pessoas. E assim ele fez. E ele foi muito perseguido, os dois. É tanto que os dois foram martirizados. Eles morreram pela igreja por aquilo que eles acreditavam. São Pedro foi perseguido por Nero em 64 e ele foi crucificado. Aí ele, não achando digno de morrer como o Senhor, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, olha a riqueza, né? E é muito interessante que no Evangelho hoje, na palavra, o Senhor pergunta: quem é que dizem as pessoas que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outro que é Jeremias, alguns dos profetas, mas você?
E vocês, o que é que vocês pensam? E aí Pedro, através do Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Será que para nós é isso também? Como é que está a vivência da nossa fé? A gente pede o Espírito para responder a cada momento da nossa caminhada de fé? E é bonito ver, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha, não foi você que respondeu isso humanamente. Então, a obra de Deus é muito mística, ela é muito espiritual. Porque se fosse só da vontade humana, nós não estaríamos aqui. Eles aprenderam no caminho a seguir Jesus e anunciar tudo em nome de Jesus, não em nome próprio, porque quando a gente anuncia em nome próprio, a gente sabe que tem as nossas limitações e a gente pode cair. Eu não devo anunciar aqui o Padre Charles, mas a Jesus. Eu sou aquele que tem que transmitir Jesus. E Pedro, ele diz isso na inspiração, e vejam vocês que apesar das nossas debilidades, Deus quer nos inspirar, se utilizar de nós, para dizer que a gente pode aprender com as nossas dificuldades. Quem aqui não tem dificuldade? Eu tenho, você tem, todo mundo tem suas fraquezas. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer a diferença. E aí Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Simão passa a se chamar Pedro, a pedra. Então, nós estamos nesse fundamento. E hoje, quem é que é o Pedro? O Papa Francisco. Imagine o que é que esse homem não passa de cuidar de uma igreja toda. Quantas pessoas falam mal do Papa? O Papa, ele tem que anunciar Jesus, e ele teve que caminhar e fazer processo. Por isso, as portas do inferno não vão derrubar essa igreja, porque não é obra minha, não é obra do Papa Francisco, não é obra do seu João, não é obra da Dona Maria. Então, a obra é de quem? É de Deus, Ele que vai conduzindo. E a gente sabe que conduzir uma igreja é preciso muita oração, muita espiritualidade. Por quê? Porque o mal existe. O mal existe. E às vezes a gente também se decepciona com essa igreja. Por quê? Porque a igreja é feita de pessoas que têm dificuldades e limitações. Mas para isso, olha a nossa primeira leitura, que riqueza. São Pedro estava preso e ele disse assim: olha, eu vou, ficou preso lá em Roma e o imperador queria matá-lo. E aí o que acontece? Enquanto ele estava preso, a comunidade rezava por ele. Olha o poder da oração, minha gente. A comunidade rezava por ele, intercedendo por ele. Quando a gente reza por uma pessoa, parece que a gente está lá, perto dessa pessoa. E aí o que acontece? O anjo vai lá e liberta São Pedro. Olha, calça tuas sandálias, coloca o teu cinto e continua a tua missão. Para dizer que Deus não deixa a gente abandonado. Que todos nós vamos passar por dificuldade. Nunca esqueça disso. Na hora da dificuldade, reze. Mas também haja como São Pedro. Tinha vários guardas, ele passou e foi embora. Quando os guardas olharam, cadê o homem? Sem quebrar nada. Ele foi embora, porque ninguém pode prender a missão que é do Espírito, que é de Deus. Por isso que a nossa obediência tem que ser nesse sentido espiritual, que eu faça aquilo que o Senhor me pede, e ele vai e continua a sua missão. Agora Paulo, ele também, na segunda leitura, ele diz assim: combati o bom combate e guardei a fé. Eu já estou para ser derramado em sacrifício. Paulo se oferta. Olha a tranquilidade, quer dizer, tranquilidade não, quem fica preso está tranquilo, sabe que alguma coisa pode acontecer, né? Mas aí, olhando essas palavras dele, diz assim: eu estou aqui preso, mas eu sei que vocês vão continuar a missão.
ele se coloca como oferenda, ele se oferta nas mãos do Senhor. Essa maturidade a gente só atinge vivendo a nossa fé. E ele diz assim, ó, eu preguei a mensagem, vocês aprenderam. Ele pregou, ia a outros lá, dizia que não era daquele jeito, ele ia de novo e pregava de novo. Para mostrar às pessoas que a nossa fé tem um sentido. Tudo é centralizado no Cristo. Eu tenho que pregar Cristo. Eu não devo pregar o meu nome. Por isso, meus irmãos, hoje, para que nós possamos entender a igreja, por isso que é bom a gente entender como foi a caminhada desses apóstolos, desses enviados. Você, hoje, é o outro Pedro e o outro Paulo. Um mais bravo, o outro mais pensativo, mais racional. Agora, olha, os dois são diferentes, mas os dois se respeitavam. Olha, eu tenho esse carisma, então eu vou usar para congregar a nossa igreja. É assim. Na igreja é assim. Temos muitas diferenças, mas nós devemos respeitar o quê? A missão de anunciar Jesus como nosso Salvador. Ele é o nosso centro. Ele é aquele que nos congrega. É por isso que hoje a gente deve rezar pelo Papa. Papa Francisco muito perseguido, está com a saúde debilitada, mas ele não desiste porque a missão dele é pregar o Cristo. Também você anuncie o Cristo na sua família, com seus amigos, não só em palavras, mas no acolhimento, na alegria, né? E ao mesmo tempo no discernimento, porque senão a gente se perde na missão. Nós não podemos nos perder da missão, porque o mal existe. E quando ele vê que a igreja está unida, que as pessoas dão testemunho, aí é que a perseguição é maior. Aí é que a cruz aumenta. Então, meus irmãos, celebrar a festa de São Pedro e São Paulo é lembrar da base da nossa fé, que é missionária e que é também na unidade. Quando tinha alguma coisa, eles se reuniam com os apóstolos e diziam, olha, eu penso assim. Ah, mas a igreja ensina assim. Então, o que é que eles faziam? Se a igreja pensa assim, a gente vai junto com a igreja. Porque o meu pensamento pode ser bom, mas não é o que é comum a todos. Por isso que muitas vezes a gente tem que pedir o Espírito Santo que nos conduza e que nos ajude a proclamar. Que a nossa igreja seja fundamentada na pedra que é Jesus Cristo. Foi isso que Pedro aprendeu. Por isso que ele foi o primeiro Papa, porque se deixou seduzir pelo Senhor. Se deixou aprender com o Senhor. Que nós também possamos aprender com o Senhor e olhando para a nossa padroeira, que foi a primeira discípula do Senhor, que deu testemunho de seguimento, que nós também possamos fazer a mesma coisa. Eis aqui o servo e a serva do Senhor. Coragem, meus irmãos, que essa solenidade nos ajude a querer saber e aprender mais sobre a nossa igreja, porque a função da igreja é de nos levar ao Cristo, é de nos conduzir para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio